Nessa visita que Bolsonaro fez, que Bolsonaro não, que Bolsonaro recebeu, né, de Tarcísio, o Tarcísio disse que não se falou sobre a questão da anistia, mas a gente sabe que esse é o assunto que está dominando Brasília, né? O PL da anistia que se tornou dosimetria. Ontem, Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos atuando, né, para trazer esse assunto aqui para o Brasil, sob pressão dos Estados Unidos para o Congresso brasileiro, ele voltou a falar que não aceita essa proposta de dosimetria, fez o alerta aos parlamentares que estão querendo fechar isso. E aí ontem, Tarcísio e Flávio acrescentaram que também são contra esse projeto de redução de pena que tramita na Câmara dos Deputados com a relatoria do Paulinho da Força. Tem uma reportagem e apuração, né, e a coluna da Daniela Lima, da nossa colega aqui, que fala realmente da dificuldade aí do Paulinho de fechar um acordo entre esquerda e direita. E sem acordo, nem com a direita, nem com a esquerda, líderes de diferentes partidos veem o texto alternativo à anistia do relator do Paulinho da Força fora da pauta de votações dessa semana. Tá aí o texto da Dani Lima com todos os detalhes. E sem ambiente, a proposta deve ficar pelo menos mais uma semana na gaveta. Ô Josias, será que vai ter algum tipo de negociação? Será que eles vão conseguir convencer os integrantes do PL? A gente vem falando disso, né, aqui no nosso All News. Não avançou em nada nesse sentido. E essas declarações do Tarcísio ontem, do Flávio, e até mesmo do Eduardo Bolsonaro, deixam claro que a negociação está estagnada. A negociação hoje, Fabiola, da Câmara, do Paulinho da Força, do Hugo Mota, ela se dá com o Senado. A Câmara precisa saber se o Senado vai aprovar o que passar pelo crivo dos deputados, porque eles estão escaldados em função da PEC da blindagem, da pilantragem, que foi aprovada lá com larga maioria na Câmara e chegou no Senado, depois de ter levado algumas centenas de milhares de pessoas às ruas. O Senado olhou aquela cena e falou: nós vamos entrar nessa frigideira, que os deputados tenham pulado na frigideira para aprovar uma blindagem para si mesmos. Muito bem, mas nós, 2/3 do Senado agora, precisando renovar os seus mandatos em 2026, os senadores olharam aquela cena e falaram: não, isso aqui não vai passar, e mataram logo na Comissão de Constituição e Justiça, não foi nem ao plenário. Chegou lá no plenário, o Davi Alcolumbre, que tinha lá um pré-acerto com o Hugo Mota, falou: não, passou por unanimidade na Comissão de Justiça e tenho eu ferramentas regimentais para mandar isso para o arquivo, não vou nem submeter à votação no plenário. Então eles estão escaldados com essa cena, então receiam novamente aprovar uma redução de penas. Ninguém fala em anistia na Câmara, Fabiola. Esse negócio de anistia, isto é uma coreografia que o bolsonarismo dança consigo mesmo, mas é uma coreografia da empulhação, da enganação, porque eles têm receio de... Falaram tanto em anistia que agora têm receio de abrir mão da anistia e levar a pancada dos seus próprios aliados nas redes sociais. Então vão ter que levar esse teatro até o final. Mas o que está acontecendo objetivamente na Câmara? Afora esse aspecto de que eles precisam arrancar um compromisso do Senado antes de aprovar essa redução de penas na Câmara, existe um quadro já consolidado. A esquerda, PT e os seus satélites não votam nisso. Não aprovam anistia nem redução de pena. Com esses votos, o Paulinho da Força não vai contar. O PT já está também escaldado, porque deu 12 votos. Veja você, Fabiola, 12 petistas votaram a favor da PEC da pilantragem. E tem gente até do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que também depois teve que sair correndo, pedir perdão nas redes sociais, pela barberagem, né? Então agora a esquerda não vai embarcar nessa canoa furada. Então eles têm os votos do Centrão, que não querem anistia, mas querem passar um bálsamo, uma pomada anestésica na pena do Bolsonaro, né? Então, não tem anistia, mas vamos reduzir as penas. Então, o Centrão está fechado com essa proposta. E o PL também está. O PL está fazendo, dentro dessa coreografia,
que inclui o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, eles falam, não, vamos apresentar uma emenda para introduzir nesta proposta de redução das penas a anistia. Então vamos ali aprovar uma emenda para obter a anistia ampla, geral e restrita. Eles sabem que essa emenda não seria aprovada se incluída na proposta, mas vão até a fase final da pantomima. E aí, rejeitada a emenda, eles vão dar os votos deles a favor da aprovação dessa redução de penas. Porque se o Bolsonaro está com 27 anos de cana, reduzindo-se para 16, como parece ser o objetivo do Centrão, para ele é muito menos pior, vamos dizer assim, porque ele, com progressão de regime, ficaria 2 anos e meio, se muito, em regime fechado, provavelmente trancado ali no conforto da sua prisão domiciliar. Então, na última hora, também o PL, os bolsonaristas todos, aprovarão esta redução de penas. O que falta, Fabíola, efetivamente, é o compromisso do Senado. Isso o Centrão ainda não obteve. Eles têm o receio de passar pelo desgaste na Câmara, aprovar uma redução de penas e chegar no Senado, os senadores simplesmente rejeitarem a proposta. Então, eles querem o compromisso do Davi Alcolumbre, ainda não o obtiveram, estão ralando para obter. Professor Beto Vasques, há algum caminho para um acordo? Quer dizer, a gente percebe aí que Paulinho da Força, que chegou quando fez aquela reunião lá com Michel Temer, com Aécio Neves, saíram empolgados, vamos apresentar essa semana, já está indo adiando aí para a segunda semana. Será que existe algum caminho de negociação aí? Olha, eu já disse aqui algumas vezes no UOL, Fabíola, e repito, dosimetria para mim, o momento não é muito oportuno pelas investigações do metanol, mas dosimetria para mim é coisa de barman. É uma dose de vermu, uma dose de gin e uma azeitona. Assim, é um escárnio com a opinião pública. Anistia para líder de organização criminosa, diminuir pena de líder, vão querer diminuir a pena ou anistiar também o Marcola. E assim, lembrando algumas coisas que são importantes, quando a gente fala de anistia, né, Fabíola? Primeiro, anistia para só um lado. Quando você tem dois lados, né, um estado de exceção, gente que foi para oposição, para guerrilha, etc. Primeiro, aqui só tem um lado que delinquiu, só um lado que cometeu uma tentativa de golpe de Estado. Então já é uma coisa esquisita. Segundo, a anistia antes do processo terminar, porque a gente tem que lembrar que existem mais 4 núcleos, Fabíola, para serem investigados e julgados. Perdão, né? Porque já foram investigados. O núcleo 2, 3, 4 e 5 do golpe. Tem o gabinete do ódio, tem a turma do jurídico do 142. Então, assim, tem muita gente muito graúda, muito importante, que durante o julgamento vão trazer elementos que vão ajudar os brasileiros a perceberem o tamanho do que foi essa tentativa de golpe, o tamanho do buraco. Que eu acho que são elementos fundamentais para a gente sopesar, e enquanto eles não terminarem de serem julgados, você anistiar alguns enquanto nem todos terminaram de ser julgados, não faz sentido, não para de pé. Então, assim, só tem um lado. Você está querendo, além disso, anistiar ou diminuir pena antes de terminar todo o processo de julgamento. Terceiro, anistia para quem continua cometendo crime, porque a gente tem um golpe continuado. Então, o que o Eduardo e o Paulo Figueiredo estão fazendo nos Estados Unidos, financiado, inclusive, em parte, por dinheiro do próprio Jair? Eles estão tentando fazer com que os Estados Unidos entre para poder fazer o golpe de novo. Então, assim, é só de um lado, o processo não acabou, eles continuam delinquindo no exterior e tentando o golpe. E, por último, ameaçam e dizem que precisam formar uma maioria no Senado para quê? Publicamente, todos eles. Porque aí a gente pode fazer impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Quer dizer, como o Tarcísio ontem deu mais uma prova no indo na posse do novo presidente e vice do Supremo. Ou seja, vai anistiar esse tipo de gente? Você acaba com a isonomia, porque a gente tem, por exemplo, mais da metade dos presos, ou mais de 500 presos foram condenados, que foram investigados pelo 8 de janeiro, tiveram e assinaram o que a gente chama de um acordo de não persecução penal. O que é isso? Eles assumiram sua responsabilidade e ficar 2 anos fora das redes sociais, pagar uma multa de R$5.000 caso tenha recursos e ficar 2 anos fora das redes sociais.
Mais de 600 pessoas não assinaram esse termo. Sabe por quê, Fabíola? Eles não quiseram assinar essa boiada? Porque eles contavam com uma anistia lá na frente. Então, os 500 que assinaram vão falar o quê? Eu reconheci o crime e os outros apostaram na impunidade. E agora o Congresso vai dar esse prêmio para eles, essa impunidade. Ora, não tem quase, só sobraram dos mais de 1.500 investigados, sobraram um pouco mais de 100 pessoas presas. São os mais graves, aqueles que pegavam barra de ferro e deram na cabeça de uma policial militar. Até a golpista do batom já está em casa. Então, assim, e os bagrinhos, que bagrinhos? Quer dizer, a gente sabe que tudo isso é para tentar livrar a barra do Bolsonaro, que é um líder de uma organização criminosa que continua, volto a dizer, a delinquir. Está tudo muito errado. A gente precisa conseguir marcar nesse país um antes e um depois que a gente começou a conseguir com esse julgamento. Mostrar para o povo brasileiro, na nossa sociedade, que quem tenta um golpe de Estado tem que arcar com as consequências. Isso não é uma coisa para fazer, não deu certo, amanhã ou depois eu tento de novo. Tem um ditado que diz, daqueles lodos, estes barros. Pois é, o ajudante de ordens do Silvio Frota, que era a ala mais radical do golpe militar, era o general Heleno. Não aconteceu com ele nada na outra anistia, estava aí ele tentando um golpe de novo. A gente vai repetir esse erro?